Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso devocional. O texto de hoje é Romanos 10, verso 14, e o texto diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu quero hoje que você reflita sobre a sua conversão. Você se lembra? Quem apresentou Jesus para você? Quem foi que falou de Jesus para você? Quem foi que abriu a Bíblia e pregou o Evangelho para você? Você se lembra? Qual é o nome dessa pessoa? Em que contexto isso aconteceu? Se você puder, digita aqui nos comentários. Eu quero muito saber um pouquinho sobre a sua história. Quem foi que apresentou Jesus para você? Quantos anos você tinha e em que lugar você estava? Foi na sua casa? Foi na escola? Foi no ambiente de trabalho? Foi dentro da igreja? Onde que isso aconteceu? Porque o texto está dizendo o seguinte, olha, como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão de quem não ouviram falar? Então, a importância de alguém pregar o evangelho aqui é fundamental. Deus poderia ter escolhido várias ferramentas, ele poderia ter escolhido qualquer criatura que ele quisesse, até mesmo os anjos, para pregar o evangelho. Contudo, Deus escolheu usar o ser humano. Deus escolheu usar os seus filhos e filhas por adoção para pregar o evangelho de Deus, e tudo isso deveria gerar no nosso coração um profundo senso de privilégio. Você tem ideia, você tem noção de que ao invés de usar os anjos para pregar o evangelho, Deus escolheu usar você? Você consegue compreender isso? Que ele poderia ter escolhido usar os animais, usar a criação, mas ele escolheu usar você. Isso é um privilégio muito grande. Ele mesmo poderia, sabe, pegar o diabo, colocar numa coleira, sair por aí mostrando o tamanho do poder dele para que todo joelho se dobre diante da grandiosidade dele. Ele mesmo poderia fazer o que ele quisesse, mas ainda assim ele escolheu me usar e usar você para pregar o evangelho. Então, isso é um privilégio muito grande. A primeira coisa é que se você hoje é um cristão, um dia alguém falou de Jesus para você. Mas uma vez que você já ouviu o evangelho e você já creu, agora Deus está dando o privilégio para você pregar o evangelho para alguém. E nós não podemos fazer isso com pesar, com tristeza ou com sentimento de obrigação, porque na verdade é um privilégio para nós, Deus ter confiado em nós a mensagem da salvação. E eu queria que você entendesse isso, porque hoje eu vejo muitos cristãos evangelizando, mas por obrigação. Muitos cristãos evangelizando, mas porque alguém está mandando. Muitos cristãos evangelizando por medo do juízo final, quando na verdade nós deveríamos fazer isso com alegria no coração, com um sentimento de prazer, de privilégio, sabe? Quando eu recebo um grande presente, um presente que me deixa muito feliz, eu saio contando para todo mundo, eu tô, sabe, extasiado, eu tô transbordando, eu quero que todo mundo saiba. Quando nós entendemos o tamanho do presente que nós recebemos, que é a salvação, o tamanho do presente que é a graça, o tamanho do presente que é o perdão, a gente quer que todo mundo receba também. A gente quer que todo mundo saiba desse presente, a gente quer que todo mundo seja beneficiado. Quando nós não fazemos isso, é porque talvez a gente não entendeu aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Por isso hoje eu queria muito que você tivesse uma mudança de mentalidade, que o seu coração fosse transformado e que da mesma forma que você foi alcançado por alguém, que alguém também um dia seja alcançado por você. Que da mesma forma que Deus usou, e talvez não foi um pastor, não foi um mestre, não foi um teólogo, da mesma forma que Deus usou talvez um vizinho, um colega, um amigo, uma pessoa simples para alcançar você, que hoje Deus possa usar você em toda a sua simplicidade também para alcançar alguém. Porque a mensagem mais poderosa que existe é a mensagem do nosso testemunho pessoal. Olha, eu era assim e Jesus fez isso e a minha vida mudou. Essa é uma mensagem extremamente poderosa, uma mensagem cativante, uma mensagem inspiradora. Não a minha mensagem, não a minha história, a sua história.
A sua história é poderosa. A história daquilo que Jesus fez na sua vida é extremamente poderoso. Então eu quero te aconselhar não a ensinar sobre angelologia, sobre soteriologia, escatologia, não, eu quero te estimular a compartilhar o seu testemunho pessoal, quem você era, onde você estava, o que Jesus fez e como a sua vida mudou. Compartilhe essa mensagem com as pessoas. Olha o que o texto diz, mais uma vez, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas irão ouvir porque agora você vai pregar. E porque você vai pregar, as pessoas vão conhecer Jesus Cristo. E porque as pessoas vão conhecer Jesus Cristo, elas vão clamar pelo nome dele. E que isso seja uma verdade dentro da sua casa. Compartilhe o seu testemunho com o seu cônjuge. Compartilhe o seu testemunho com seus filhos, que isso seja verdade aonde você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha, que você seja de fato um missionário aonde Deus te plantou. E eu quero orar para que Deus te capacite para a grande comissão. Pai, a única coisa que o Senhor nos pediu foi para que nós pregássemos o Evangelho e fizéssemos discípulos. E eu peço ao Senhor que nos capacite, Deus, para essa grande comissão. Nos capacite para esta missão, nos dando dons, talentos, habilidade, ousadia, intrepidez, colocando as palavras certas nos nossos lábios e nos dando a oportunidade de testemunhar do Senhor, ó Pai. Ajuda essa pessoa que está me ouvindo, Pai, tira toda a timidez, dá para ela coragem, ousadia e cria oportunidades ainda hoje para ela pregar e para ela falar o seu testemunho e abençoa, Deus, para que através da vida dela muitos se convertam, muitos sejam batizados, muitos sejam discipulados, ó Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Você conhece um crente que ainda não evangeliza? Manda esse devocional para ele, deixa Deus te usar para que o Espírito Santo mova o coração dele, para que ele comece a evangelizar. Seja você o missionário da internet. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, deixa o seu like, manda para todo mundo. Combinado? Deus abençoe sua vida, um grande abraço e até amanhã.